Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, aí onde você está agora. Estamos chegando ao fim, está acabando mais um semestre e parece que foi ontem. Parece que foi ontem que nós estávamos ali na sala do primeiro ano, reunidos em círculo. Do meu lado esquerdo estava o Erasmo e do meu lado direito o Guilherme Oliveira. Estávamos ali cheios de expectativas, medo, ansiedade, sem saber o que nós enfrentaríamos. E hoje nós estamos aqui, terceiro ano. Eu aqui na Igreja da Penha e você aí na sua cidade, na sua casa, na sua igreja. Hoje nós estamos aqui no meio de uma pandemia, cheio de desafios, perdas financeiras, perdas materiais, emprego e principalmente perdas de pessoas amadas, queridas nossas. Não imaginávamos estar passando por isso, porque já tínhamos muitos desafios no ministério pastoral. Uma pesquisa feita pelo Instituto Schaeffer há alguns anos identificou que cerca de 70% dos pastores, eles enfrentam uma depressão profunda. Diariamente eles lutam contra ela. E 80%, ou seja, a cada 10 pastores, 8 eles dizem que o ministério afeta negativamente a sua família. Como viver contente em meio a tudo isso? Como acordar todos os dias alegres? Como viver contente de uma forma constante? Quando eu digo viver contente de uma forma constante, não estou dizendo aqui ausência de tristeza, ausência de dor. Não. O que eu quero dizer é como não ser vencido por estas coisas. Antes de meditar sobre isso, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir sabedoria para o nosso Senhor. Senhor Deus amado, Pai maravilhoso, louvado seja o Senhor, Deus, honra e glória ao teu santo nome, Deus. Ó Pai bondoso, abra o nosso entendimento, ó Deus. Capacita-nos, Pai, a viver contente, ó Deus, para a tua glória, Deus. Porque nós temos o Senhor, ó Deus. E é motivo suficiente para isso, ó Pai. Pai, mostra-nos o caminho, Deus. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, cada irmão querido que está tendo acesso a este material, Pai. Cada lar, cada família, cada filho, cada esposa, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, o Novo Testamento, ele nos mostra um caminho para esta verdadeira alegria, para contentamento no ministério pastoral. Tem uma carta que o tema principal dela é alegria. Esta palavra e a variação dela aparece pelo menos 15 vezes em apenas 4 capítulos, uma carta relativamente curta. É a carta que Paulo escreve aos nossos irmãos de Filipos, a carta aos Filipenses. Então, nós meditaremos no capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Parece irônico até Paulo escrever esta carta aos cidadãos de Filipos, porque a cidade de Filipos era uma cidade que foi conquistada por Filipe II. E é uma cidade, estrategicamente falando, muito boa em termos de logística, principalmente militar. E Paulo, quando escreve para eles, esses cidadãos, eles são cidadãos romanos, donos de posses, porque Filipos acabou se tornando mais tarde uma colônia romana. Então, muitos soldados aposentados eram enviados para lá. E o sonho da maior parte das pessoas que não eram cidadãos romanos era ter a cidadania romana. Então, do ponto de vista humano, ali é um ambiente onde todos já são alegres, felizes de verdade. Isso do ponto de vista humano. E Paulo, quando escreve, ele está dentro de uma prisão. Paulo está preso. Então, o ambiente ali, para quem olha, já tem alegria. Não tem o porquê você falar de alegria. Tanto que os cidadãos dali, eles não queriam que fossem ensinados outros costumes para ele. Isso pode ser percebido no livro de Atos. Paulo, quando ele vai plantar a igreja de Filipos, ele tem ali aquela escrava. Ele expulsa o demônio dela. E o dono dessa escrava, ele diz o seguinte: olha, esses homens estão destruindo a nossa cidade. Esses judeus estão ensinando os costumes que nós não podemos aceitar aqui. Este é o ambiente. É para esta igreja que Paulo escreve. Mas ele chama atenção para aquelas pessoas dali, para aqueles irmãos de Filipos. Ele diz o seguinte: alegre-se no Senhor. Esta é a primeira coisa que nós devemos observar. É ter a consciência de onde está a nossa alegria. Nós devemos ter consciência das falsas alegrias, porque o que era oferecido ali, verdadeiramente falando, é uma falsa alegria. E é justamente isso. Paulo fala, alegre-se no Senhor. A sua base de alegria, o seu fundamento, ele não pode ser nenhuma outra coisa que não seja o Senhor. Não pode ser a riqueza, as posses, a cidadania romana, absolutamente nada disso daí. A sua alegria não pode estar em nada disso. E Paulo repete esse alegre-se no Senhor no capítulo 4, e lá com ênfase, porque ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Ele repete, ele dá ênfase. Por que ele dá tanta ênfase assim? Porque nós facilmente somos tomados por uma falsa alegria. É fácil nós colocarmos a nossa alegria nos nossos filhos, por exemplo. Amar mais os nossos filhos do que todas as coisas. Mais do que a esposa, mais do que a Deus. É muito fácil amar a nossa esposa, a namorada, mais do que todas as coisas. Mais do que a Deus. Se tornar um ídolo para nós. É muito fácil nós amarmos mais os livros do que todas as coisas. Livro dá prazer, até porque não reclama. Você está ali lendo livros e mais livros. Nós podemos facilmente colocar nossa alegria em várias outras coisas que não o Senhor. Por isso que Paulo chama atenção. Alegrai-vos no Senhor. Recentemente, um amigo do interior de São Paulo, esses dias me ligou desesperado, ao ponto de tirar a própria vida. Ele me disse que estava pensando em se suicidar.
Ele estava enfrentando ali vários problemas e ele, ao telefone, ele dizia assim para mim: Deus não quer a minha alegria. Ele é recém-convertido. Ele falou assim: Deus não quer, porque toda vez que eu encontro alguma coisa que eu sou feliz de verdade, Deus arranca de mim. Deus tira de mim. Esta última vez foi um namoro. Ele perdeu a namorada de 2 meses. E ele achou que Deus não queria a alegria dele. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi: será que você não encontrou nela solução para os seus outros problemas? Você não está com problema com seu pai? Ele ficou mudo ao telefone. E ele respondeu: pode ser. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem que estava bem. E era exatamente aquilo que estava acontecendo. Ele estava buscando outras coisas como fonte de alegria para suprir aquela ausência, a necessidade de Deus. Heranças, posses, tudo isso é uma falsa alegria. Paulo, ele chama atenção para o falso ensino, os falsos mestres. Quando ele fala aqui, cuidado com os cães, os maus obreiros e com a falsa circuncisão, Paulo está falando não de 3 grupos de pessoas, mas de um mesmo grupo de pessoas. Ele pede para tomar cuidado com o falso ensino, que também nos traz uma sensação de falsa alegria, uma alegria falsa. Se sente bem, mas, na verdade, está tudo errado. Quando Paulo fala cães, maus obreiros aqui, falsa circuncisão, ele está falando dos judaizantes. Que eles ensinavam o seguinte: para todo aquele gentil que se convertia ao cristianismo, eles diziam o seguinte: olha, Cristo, ele morreu sim, ele deixou, pela graça, mas a graça não é o suficiente. Você precisa também obedecer aqui os rituais da lei, os mandamentos e ser circuncidado, senão você não será alegre de verdade, senão você não vai obter a sua salvação. Este era o ensino dos judaizantes. E Paulo chama atenção, Paulo dá ênfase, tanto que ele chama de cães, de maus obreiros e de falsa circuncisão. Ele fala: cuidado, cuidado, cuidado. Nós devemos ter cuidado com o falso ensino. Nós devemos ter cuidado com os falsos mestres, para que nós não possamos aí sentir uma alegria que, na verdade, não é completa. Uma irmã da igreja que nós recebemos há pouco tempo, ela tinha alegria pela salvação, mas, por outro lado, ela tinha um desespero de morrer sem ser batizada, porque ela entendia, ensinaram para ela que se ela não fosse batizada e ela morresse, ela perderia essa salvação. Ensino errado, falso mestre. Nós temos muito ensino errado hoje no nosso contexto, teologia coach e várias outras, que a nossa comunidade, pastores, estão tendo acesso e acreditando nessas coisas. Cuidado, cuidado. Tenha consciência da falsa alegria. Tenha consciência da quantidade de entretenimento que está sendo oferecido como fonte de alegria. E, na verdade, tudo isso rouba a nossa alegria. Em segundo lugar, nós devemos valorizar aquilo que Deus valoriza e não aquilo que o ser humano valoriza. Nós devemos valorizar o que Deus valoriza e descartar todo o resto. Paulo, ele valorizava muito tudo isso que tinha em Filipos, bens, posses, porque quando ele vai falar aqui, ele fala: olha, se alguém pode confiar na carne, ou seja, em tudo que faz, na sua salvação, eu ainda mais, ninguém pode confiar mais do que eu. Ele dá o currículo dele. Esse currículo dele, ele divide basicamente em 2 partes. De um lado, ele fala daquilo que ele herdou, de outro, ele fala daquilo que ele conquistou. Então, ele vai falar aqui que ele é hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, na verdade, é o primeiro ponto que ele fala. Aí ele fala hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Então, ele fala assim: olha, essa é a minha herança. Então, se tem alguém que pode ser alegre, que pode confiar na salvação em tudo mais, esse sou eu. De outro lado, se alguém acha que é autossuficiente, que tem força suficiente para conquistar tudo que precisa, eu ainda mais. Olha aqui, fariseu, uma das seitas mais rígidas. Quanto à lei, ninguém obedecia mais do que eu.
Irrepreensível, ninguém tinha nada para falar de mim. Irrepreensível. E tudo isso era importante para Paulo. Mas Paulo, ele descarta, ele desvaloriza tudo isso. Ele vai falar assim, mas o que para mim era lucro, ou seja, era lucro para Paulo. Paulo, ele analisou a ideia que o texto nos dá, é de que assim, não foi uma reflexão superficial, não. Paulo, ele considerou, ele olhou, ele falou assim, olha, eu tenho tudo isso, e agora, o que eu tenho? Então, ele balanceou essas coisas. A ideia aqui é justamente essa. Ele fala, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas. E aqui está um ponto interessante que fala, considero tudo como lixo. A palavra aqui pode ser traduzida como esterco. Então, Paulo fala assim, olha, se alguém quer se vangloriar aí com título, com status, com posse, com herança, eu ainda mais. Mas tudo isso para mim é esterco. Tudo isso para mim não tem valor algum. Eu desconsidero tudo isso. Irmãos, quantos de nós buscamos formações, títulos, para, de alguma forma, sentir-se alegres? Para que nós possamos nos sentir bem. Quantos de nós buscamos o próximo degrau do ponto de vista social para ter mais alegria? Quantos de nós queremos mais uma formação para ter alegria? E Paulo diz, tudo isso é lixo. Acho importante, sim, muitos de nós aqui seremos mestres, doutores, mas lembre-se, tudo isso é lixo. Por que é lixo? Paulo, então, ele vai balancear essas duas coisas. Ele vai falar assim, olha, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E o conhecimento de Cristo que Paulo diz aqui não é um conhecimento racional, não. É um conhecimento relacional. Então, Paulo troca tudo que ele considerava lucro por Cristo. E mais, pela justiça de Cristo. Ele identifica que nele não há força alguma. Por isso que ele vai dizer mais tarde que quando estou fraco, aí que eu estou forte. Porque ele está cheio de Jesus. Ele troca mais. Não só pelo relacionamento, pela justiça de Cristo, pela graça de Cristo. O que Paulo está nos ensinando aqui é justamente o que Lutero descobriu na carta de Paulo, em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. É justamente o que o Paulo está querendo transmitir aqui para os irmãos da cidade de Filipos. Olha, tudo que vocês têm não te confere justiça alguma. A justiça é de Cristo. Você só é justo diante de Deus quando Cristo está no seu lugar. É interessante este ponto, porque aqueles cidadãos, aqueles moradores, eles buscavam muitas formas de justiça. E é o que muitos de nós fazemos hoje. Nós queremos nos sentir bem. As redes sociais que nos diga cada like, cada visualização é uma fonte de alegria. Então, Paulo está ensinando aqui, olha, eu perdi tudo, eu não confio mais em nada disso, eu perdi tudo por causa de Cristo. Ele fala, perdi. É uma palavra que nos assombra, mas nós devemos acostumar a perder, porque nós já temos Cristo e devemos caminhar unido com Cristo, orar, ler a palavra de Deus, estar com Ele. Nós, em um tempo, nós só podemos fazer praticamente uma coisa. Se eu estou aqui falando com você, eu estou aqui falando com você. Eu não consigo fazer outra coisa. E como nós temos gastado o nosso tempo com oração, neste relacionamento com Cristo, acreditando na justiça dele e não na nossa justiça, no nosso próprio esforço.
É triste dizer, mas nenhuma conversão de nenhum irmão nosso, ela depende de nós. O crescimento do nosso ministério não depende de nós. O pastor aqui da igreja, Cássio, diz que passou 15 anos, ele disse que um outro irmão passou 15 anos numa aldeia indígena, e a primeira pessoa convertida daquela aldeia foi justamente depois de 10 anos, e nem foi ela que pregou, foi depois que ela saiu. Olha que tristeza para nós, como isso fere o nosso orgulho. Imagina a expectativa, você vai para um lugar esperando fazer um monte de convertido, e de repente só se converte quando você sai. Isso é um soco no nosso orgulho. E é isso. Nada depende de nós. Muito daquilo que nós fazemos, nós queremos para tocar trombetas, para mostrar, evidenciar. Tudo isso é vaidade. Ou melhor, tudo isso é lixo. Concluindo, nós devemos estar satisfeitos com o resultado. Nós não devemos nos lamentar, porque muitas vezes, quando nós perdemos bens, posses, dinheiro, enfim, emprego, nós ficamos lamentando. E nós devemos entender que tudo isso é graça de Deus na nossa vida. E o principal, o melhor de tudo, nós já temos, que é ser justo diante de Deus. E essa justiça, ela não vem de nós, ela vem de Cristo. E por isso nós devemos viver contente, alegres, todos os dias. A cada manhã que a gente acordar, nós devemos lembrar que Cristo pagou um alto preço por nós. Ele foi obediente, e obediente até a morte. Cristo não ligou para títulos nenhum quando ele estava crucificado como um bandido entre dois malfeitores. Diziam para ele: salva-te mesmo? Vai, você não é o rei dos judeus? Você não é o Cristo? Por que você não se salva? Sai daí, desce dessa cruz. Desce da cruz. Mas não, ele foi obediente até a morte. Paulo vai falar isso no capítulo 2. Ele se humilhou. Ele se esvaziou de si. Ele se fez em forma humana. Ele não usurpou ser igual a Deus, sendo Deus. Não. E nós somos exatamente o contrário. Nós queremos ser, como a serpente disse, você será como Deus. Esse é o nosso desejo. Tomar o lugar de Deus. E tentar dar uma solução para os nossos problemas, como Adão fez logo depois que ele pecou. Mas a nossa justiça, ela vem do nosso Senhor Jesus, que pagou um alto preço para que eu e você hoje pudéssemos estar com ele na eternidade, que é a conclusão que Paulo fala, que quer conhecer ele e o poder da sua ressurreição, tomar parte do seu sofrimento. Se Cristo só tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, de nada valeria. Mas não, ele ressuscitou, foi obediente até a morte. E é isso que eu e você devemos fazer, meu irmão, ser obediente todos os dias. Está acabando o seminário. Isso é uma alegria para nós. Por outro lado, angústia para outros porque não tem campo, não sabe para onde vai, o que vai ser. Eu não consigo pensar num Deus bondoso, num Deus maravilhoso, num Deus majestoso que governa sobre tudo e sobre todos, que vai enviar uma pessoa para um seminário, estudar 4 anos, passar por uma pandemia, dor e sofrimento, e virar para você e falar assim: agora vai, se vira, faça o que você vai buscar um campo, manda seu currículo para um monte de lugar. Eu não consigo pensar num Deus assim. Onde está a nossa confiança? Eu creio num Deus que cuida, que zela e que sabe de todas as coisas. É interessante porque os nossos valores, eles podem ser percebidos no nosso comportamento. Se a gente valoriza bens, posse, status, isso fica evidente na nossa decisão.
quando nós recebemos uma oportunidade de um campo missionário que é para uma aldeia indígena, que é para uma favela, uma periferia, para uma África, Iraque, nós precisamos orar mais para saber se é vontade de Deus. Mas agora, se é para uma igreja central, uma chácara primavera, uma igreja grande, isso já é confirmação de Deus, não precisa orar mais. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus, e para isso nós precisamos confiar na justiça de Cristo. Nós não precisamos de mais nada. Isso não significa que nós devemos nos acomodar. Lembra, Paulo fala daquilo que ele herdou, mas também ele fala daquilo que ele se esforçou. Nós temos que nos esforçar, sim, mas crer todos os dias que a principal coisa, que é a salvação das nossas vidas, ter a certeza da ressurreição, isso já foi conquistado por Cristo Jesus na cruz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério pastoral, e a minha oração para que Deus prepare um campo para aqueles que ainda não conseguiram, para cada um de nós, que Deus prepare, e que nós possamos ser obedientes e crer que não importa onde seja, não importa o local, crer que nós vamos fazer a vontade de Deus, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém.